Bom dia, sexto ano, vamos começar ali, ó, com a energia lá em cima. Então, sejam bem-vindos aí, meus queridos fabulosos alunos do sexto ano e também vocês, meus queridos colegas, amigos, companheiros, professores, para mais uma aula de eletivas. Do que nós iremos falar hoje? Vamos continuar falando do meio ambiente. O tema da nossa aula de hoje é florestas. Pra que te quero? Então vamos lá. Quais são os objetivos de hoje? Dialogar sobre a importância da floresta, preservando aí os nossos espaços, as matas, as florestas, a fauna e a flora em geral. Então, vamos falar hoje de preservação. E nós temos aí 3 competências que vamos focar: empatia, cidadania e colaboração. Vamos começar aí fazendo a nossa retomada, relembrar o que vimos na nossa última aula. Vamos pegar aqui, cadê? Aqui, gente, ó. Hans, você lembra do cavalo Hans? Ele era chamado de Hans o Esperto porque supostamente sabia contar. E aí o dono dele, chamado... Eu esqueci o nome do dono. O dono chegava lá e falava assim: Hans, quanto que é 3 vezes 3? E aí o cavalo batia o casco no chão 9 vezes. E aí todo mundo ficou: nossa, o cavalo sabe contar mesmo. O dono do Hans chegava e falava assim, ó, escrevia. 3 vezes 3. E aí depois a gente descobriu que o cavalo não sabia nem ler e nem contar. Ele sabia ler as expressões humanas, que é algo que, convenhamos, às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, em nossa aula, o que nós vimos? Ainda não conseguimos dizer exatamente se os animais realmente pensam no nosso sentido. Porém, a gente tem certeza de que eles sentem medo, raiva, alegria e assim vai. Também vimos que nós não devemos tratar os animais como mero entretenimento. Por quê? Porque eles têm as vontades deles. Eu queria até lembrar aqui, eu recebi uma história do Carlos, lá da Naerson Miranda de Bofete, e olha, ele contou uma história de que um cachorro conseguiu salvar uma criança de uma cobra. Ele foi lá avisar a dona de que ó, tem uma cobra ali, tinha um bebezinho correndo perigo. Então, esse tipo de história faz a gente refletir sobre o quê? Os animais têm algum tipo aí de consciência. E algo muito importante é, não adianta a gente ter posse dessas informações se a gente não fizer nada. Não adianta a gente ter informação e não transformar em conhecimento. Então, vamos começar aqui com o nosso chat, vamos conversar. Aqui, ó. Por quais motivos deveríamos preservar a natureza? 1 minutinho e a gente já volta. Então, bom dia. Vamos dar uma olhada aqui. Pro Carolina diz, pois a natureza é o coração do planeta Terra. Nós temos aqui, pro Irailton diz, preservação do planeta e da vida. Pro Karine diz que nós precisamos dela. Aí a Pro Keila traz o comentário da Yasmin, muito obrigado, professora. E a Yasmin diz, devemos preservar a natureza porque é para o bem de todos. Pro Lígia traz o comentário do Gustavo.
por causa das árvores e das plantas que produzem o oxigênio que precisamos para viver. A Pro Maria traz o comentário da Isadora e ela diz, porque sem ela nós não conseguimos viver. Então, vamos dar uma conversada sobre isso, sobre o motivo da gente preservar. Por quê? Por que preservar a natureza? Então, primeira coisa, vamos pensar aí. O que é uma floresta? Então, uma definição possível de floresta é dizer que ela é e pode ser qualquer área de terra que seja coberta com árvores ou qualquer outra vegetação que produza madeira e que as copas das árvores se toquem, formando algo que pode ser considerado aí um teto verde. Então, essa é a definição aí mais básica de floresta, correto? Agora, ok, mas uma floresta não corresponde apenas às árvores. Vocês estão vendo aí na tela um exemplo aí de floresta e vocês estão vendo que ela não tem só as árvores. Por quê? Quando falamos em florestas, podemos estar falando também de riquezas. Riquezas, sim. Você nesse momento pode se perguntar, riqueza até para mim, mas eu moro numa área urbana, não tem nem mato aqui perto. Sim, até para você. E a primeira riqueza que iremos mencionar agora com relação às florestas é a riqueza patrimonial. Então vamos refletir um pouquinho aqui. Dificilmente você conhece alguém que viu o caso do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e não sentiu nem uma pontinha de tristeza. Ficou, isso aí para mim é irrelevante. Não, né? Nem museu pegando fogo, quem se importa com isso? Então, dificilmente você conhece alguém que pensou dessa forma. Por quê? Aí vocês têm uma imagem do Museu Nacional, e ele serviu de residência para a família real portuguesa. E em 2018, por causa de descaso, falta de verbas que vinham desde muito tempo, ele pegou fogo. E quase todo o acervo foi destruído. Destruiu um monte de coisa. E não queimou apenas artefatos históricos, mas um pouco daquilo que a gente pode chamar de memória coletiva. Então, se nós damos importância ao patrimônio histórico e artístico nacional, também é possível nós darmos importância ao patrimônio natural. Então, se a gente dá importância lá por exemplo, vamos buscar algo bem que todo mundo conhece. Se você der importância ao quadro da Mona Lisa, e se ele fosse destruído, você ia ficar, nossa, destruíram a Mona Lisa? Será que não dá para ter a mesma sensação quando destroem uma floresta que é um patrimônio natural? Outra riqueza que nós iremos ver nas florestas é a riqueza biológica. Então, as florestas abrigam grande biodiversidade. Então, suponhamos que você, vestido de otaku, pergunte para mim, biodiversidade, o que é isso? Aí, essa pessoa aqui parecida comigo, diz que é a existência de uma grande variedade de seres vivos em um local e região. Ou seja, nas florestas existe grande variedade de seres vivos. Como exemplo, estima-se que a Amazônia, aqui vamos falar da Amazônia, abriga mais de 20% de toda a fauna do planeta. Ou seja, 20% de todas as espécies que existem no planeta. E não, você não entendeu errado. A Amazônia sozinha permite a vida de 1.250 espécies só de aves e de plantas são mais de 40 mil. Então, aí a gente entra na riqueza biológica. Falamos aí da riqueza do patrimônio natural e agora estamos falando da riqueza biológica. Mas tem outra riqueza, gente. Olha só, fazer uma pergunta aí para vocês. Você toma algum remédio natural? Então, tragam aí as respostas, gente, vamos conversar. Já tomou remédio natural? Então, enquanto vocês vão mandando as respostas aqui, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ainda que a riqueza de formas de vida pode ser considerada importante por si própria, né? Os animais existindo, as plantas existindo, são importantes por eles mesmos. Mas podemos ser mais práticos, pensar em algo que tem a ver com a gente. Vamos falar de medicamentos.
A Universidade de Anton, no Suriname, fez uma pesquisa e descobriu que 8 em cada 10 pessoas fazem uso principalmente de produtos inteiramente naturais para seus cuidados de saúde. E aqui começaram a chegar as respostas. A professora Maria José diz: sim, uso muito xarope de ervas. Pro Rosana diz que usa tanto o natural quanto o industrializado. A Pro Mari, vamos ver se vocês vão se identificar. Eu me identifiquei aqui. Chá de alho com limão e mel. Então, geralmente a gente está lá doente, a nossa avó ou alguém mais velho chega lá, vou fazer um chazinho para você. Chazinho de limão, mel e alho. Aí você fica, aí eu vou tomar isso. Aí você toma e muitas vezes você dá até aquela melhorada. O professor André mencionou aí o própolis. Aí nós temos xarope caseiro com frutas e ervas, o Protiago. Progeisa comenta aí muitos chás para o resfriado. A Pro Adriana fala de chá de camomila, chá de erva doce. E a Pro Eliana fala remédios tirados da natureza. E tem até algum aqui que eu não... Olha só, professora Maria José, xarope de cenoura, de cebola, roxa e gengibre. Então, nós tivemos aqui vários. Olha só, a Pro Gislane trouxe o comentário da Maiara, só mel e chás. Então, muitos medicamentos que nós utilizamos, eles têm uma relação direta com as florestas, mas não é só isso. Vamos dar uma olhada nesse videozinho rápido aqui e a gente já volta. Imagine um lindo cogumelo brotando nas margens de uma área alagada na floresta. Esse cogumelo é desconhecido para nós, seres humanos. Sua sobrevivência permanece sob total mistério, mas se ele fosse descoberto, descobriríamos que ele é capaz de produzir uma substância que poderia ser utilizada para tratar diversos tipos de câncer. Infelizmente, nunca saberemos, pois ele acaba de ser consumido pelas chamas. Essa é uma história fictícia, mas, porém, entretanto, todavia, ela pode estar acontecendo nesse exato momento. Vamos dar uma olhada aí. Em 2017, pesquisadores conseguiram identificar uma planta no sul do Amazonas que possui um potencial anti-inflamatório. Então nós poderíamos fazer mais pesquisas sobre essa planta e encontrar algum tipo de medicamento ali. Só que aí o que aconteceu? Em 2019 foram desmatados 9.312 hectares da área onde ela havia sido encontrada. Gente, 1 hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Então, olha a quantidade de área que foi desmatada na Amazônia só em 2019 e a possibilidade de coisas que nós perdemos. Outro exemplo é uma pesquisa feita em parceria com a Fiocruz, na Bahia, sobre um fungo encontrado no fundo do rio Amazonas. Os pesquisadores estavam estudando para descobrir se ele poderia ser capaz de produzir uma substância que poderia tratar diversos tipos de câncer, como a leucemia. Então, olha só, que interessante. Diversos tipos de planta que podem ser pesquisadas existem na Amazônia e podem ser usadas aí para a gente conseguir descobrir alguns medicamentos. Infelizmente, estamos com um problema grave de desmatamento. Tem algumas reportagens que dizem que no ano 2019 foram desmatados vários campos de futebol, tamanho assim, correspondente ao campo de futebol, na Amazônia, todos os dias. Então, é um evento catastrófico que está se aproximando da gente, e nós vamos entender por quê. Então, primeira coisa aqui, quais são outras riquezas que podemos encontrar em nossas florestas? Um minutinho e a gente já volta.
Então, muitas graças aqui, parabéns aí pela participação, muito obrigado aí vocês, alunos, professores. Então, vamos começar aqui com a Gleide, que diz: quase todos os remédios são extraídos da natureza, por exemplo, aí, a morfina. Nós temos também aqui a Maria Luísa, que traz o comentário da Ana Clara, e ela diz: o pior de tudo é ver a Amazônia sendo desmatada e o Brasil não fazer nada. Nós estamos fazendo sim, nós estamos desmatando. Aí, Pro Jonas fala das cachoeiras. A Pro Marina traz aí o Luiz Henrique lembrando a questão dos medicamentos. Própolis com limão e mel é muito bom, é amargo também. Isso. Pro Márcia aí, uma riqueza das florestas tem a ver com os minérios. Pro Vilma diz que a fauna. A Pro Maria diz remédios para várias enfermidades. Pro Márcia traz as riquezas naturais e minerais. O Pro Abílio diz viva a Amazônia, viva a Amazônia. Então, gente, isso mesmo. Pro Cecília diz flora. Pro Juliano diz biodiversidade. Pro Adriana traz o comentário aqui do Felipe e ele diz animais e plantas. E a Júlia traz as cachoeiras. Pro Júlio César, pensando em cachoeira, né? Água. E vamos falar de água, gente, daqui a pouquinho. A Pro Érica traz o comentário da Isabela, ela diz animais, minerais e frutos. A Pro Margarete fala dos animais. A Pro Leila comenta da biodiversidade da fauna. Então, olha só, nós temos muitas e muitas riquezas que podem ser extraídas da floresta, mas de forma sustentável, de forma consciente, e não destruindo a floresta para fazer pasto. Então, vamos começar aí a floresta amazônica. Você já ouviu falar dos rios voadores? Então, vocês já ouviram falar? Traz aqui o seu comentário, a sua resposta aqui para a gente. Não vamos ter tempinho não para a gente conseguir agilizar. Então, você já ouviu falar dos rios voadores? A Aline diz que sim. Algumas pessoas dizendo que sim, pessoas dizendo que não. Tá, então vamos conhecer agora com vocês um vídeo aí sobre os rios voadores. E a gente já volta. Ah, a água. Em um planeta com mais de 2/3 de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado o que está havendo com a nossa água potável. No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marinho, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas ou rios voadores partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes. Recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Agora adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica. Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração, parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo,
Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como assoreamento e redução da vazão d'água. Então, pessoal, olha só que importante esse resultado aí da preservação da floresta amazônica. Ela representa, por que não, a vida em nossa região, porque se nós continuarmos aí com esse processo de destruição da Amazônia, lembrando que aqueles 9.000 hectares que foram desmatados em 2019, uma boa parte deles foi feito em área ilegal. Não podia ter desmatado aquilo ali. Então, muitas vezes a gente pensa que em crimes, por exemplo, o Brasil tem muito crime, as pessoas falam isso. E aí, às vezes, as pessoas pensam em coisas como furto, roubo e essas coisas assim. Só que esse crime ambiental, ele tem um dano social muito maior do que um roubo, por exemplo. Não que o roubo não seja um crime, mas é importante a gente ter essa dimensão de que algumas coisas são crime, afetam a todos nós e muitas vezes não são combatidos, são vistos como uma coisa normal. Então, desmatamento é um crime e afeta a vida de todos nós. Nós aqui no estado de São Paulo, se a Amazônia sofrer algum tipo de colapso, nós iremos sofrer muito, porque a gente vai ter dificuldade com chuvas. Se vocês pesquisarem sobre a questão da agricultura, algumas plantações estão sendo perdidas. Por quê? Porque não está tendo chuva suficiente. Então é importante a gente pensar nessa preservação como uma preservação do nosso próprio futuro. Não precisa só, se você não quiser pensar que a floresta é importante, porque a floresta é bonita, a floresta é importante, a floresta, a vida dos animais é importante, se você não quiser pensar nisso, você pode pensar em você mesmo. A sua vida é importante. Então a preservação das florestas tem a ver com a preservação da sua própria vida. Isso mesmo. Então, gente, muito obrigado aí. Vocês, espero que tenham gostado do vídeo. A gente tentou buscar aí algo bem interessante para trazer. Então agora, vamos recapitular aqui a nossa aula. Então, nessa aula aqui que nós vimos, as florestas não geram apenas riquezas patrimoniais, mas também podem abrigar diversas riquezas biológicas com potencial para curar doenças. E isso aqui é importante, gente. Uma espécie gera impactos em outros seres e até mesmo em todo o ecossistema. Vamos simplificar isso daí? Está tudo conectado. Então, importante aí, vamos fazer uma reflexãozinha. Como podemos evitar a destruição de nosso patrimônio natural? O primeiro passo, gente, é a informação. Então, se vocês conseguirem disseminar essa importância aí que existem para as florestas e alertar as pessoas sobre isso, é essencial para a gente continuar. E, falando em continuar, vamos ver o que teremos na nossa próxima aula. A importância do ecossistema. Então, a perguntinha aí para vocês, para você ficar meio ligado. Você já ouviu falar em cascatas tróficas? Então, nível trófico, simplificando, também é chamado de nível alimentar. Ou seja, está ligado ao conjunto de seres, animais e vegetais que possuem hábitos alimentares semelhantes. Então, todos os animais que têm hábitos alimentares semelhantes, eles estão no mesmo nível trófico. Como vocês estão vendo aqui do lado, nessa tabelinha aqui. Professor, ainda não ficou 100% claro, mas ficará claro na próxima aula e nós teremos uma pergunta bem interessante para a gente responder. Você sabe como os lobos mudam os rios? Hã? É isso mesmo, vamos responder essa pergunta em nossa próxima aula. Mão na massa! Vamos para a prática. A aluna Ana Júlia, da Escola Dinorá do Vale, nos deu uma sugestão incrível. Vamos fazer uma amostra de cartazes virtuais alertando sobre a importância da preservação? Se alguém tiver outra sugestão, manda para a gente e não deixa de compartilhar, que ficamos muito felizes. Então, aí tem um tutorialzinho aí de uma plataforma que, para quem quiser aprender a usar e fazer os cartazes virtuais. Não se esqueça de avaliar a nossa aula. Gente, muito obrigado. Vocês são fenomenais, alunos, professores e responsáveis. Gente, até a próxima.